A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito boa noite, está começando agora mais uma edição do programa Central Cine Brasil, falando de cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Meu nome é Lucas Borges e aqui comigo está Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Tudo bem, Lucas? Um abraço para quem nos acompanha aí no nosso podcast de cinema nacional. Mais uma semana falando sobre cinema brasileiro, história do cinema brasileiro, as últimas notícias e batendo um papo com mais um convidado aqui do nosso Central Cine Brasil. E o programa que está acostumado a entrevistar diretores especialmente, né? Já entrevistamos atores também, enfim, pessoas restritas, digamos assim, à produção cinematográfica. Hoje pega um personagem, bate um papo com um personagem que vai além, um personagem que é sim cineasta, que distribui filmes, é programador de cinema, mas também é um gestor público. A gente vai falar com o André Sturm, diretor do MIS, proprietário do Cine Belas Artes e da distribuidora Pandora Filmes. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, e com você? Tudo ótimo. André, começo te perguntando sobre o projeto, seu projeto que tem dado mais o que falar, que tem gerado mais repercussão, que é o projeto do MIS. Queria que você contasse para os nossos ouvintes como se deu a sua carreira, desde a sua carreira como cineclubista, né, na GV, onde você estudava, até o posto de diretor desse museu, que, como diz o nome, né, o Museu da Imagem e do Som, traz muitas atrações interessantíssimas do mundo da música e também do mundo do cinema. Bom, aí é uma história longa, né? Eu comecei lá no Cineclube da faculdade, foi um ponto mesmo de mudança da minha carreira. Eu estava nessas empresas e aí entrei para esse mundo da programação do cinema, da gestão, e me envolvi, acabei produzindo filmes, dirigindo, me envolvi com distribuidora, montei uma distribuidora independente para trazer filmes para o Brasil, e me envolvi com salas de cinema, enfim, uma série de atividades ao longo desses anos, até que, pouco mais de 5 anos atrás, o MIS atravessava um momento aí de repensar o que estava acontecendo, e o Conselho me convidou para conversar e decidiu me convidar para assumir a direção do museu. E eu então aceitei, achei que era um desafio. O MIS é um espaço que tem uma história muito importante em São Paulo. Na minha adolescência eu frequentava uma série de eventos aqui, meu primeiro curta passou aqui. E aí a partir de então, né, foi em 2011, com o apoio, claro, de uma equipe incrível, foi possível a gente reposicionar o museu e colocá-lo como um espaço cultural na cidade, de destaque, de relevância, que atrai um público muito variado, que oferece não só exposições, mas, como você falou, uma programação de música, de cinema, de fotografia e de uma série de áreas da cultura. André, Paulo falando, valeu pela participação, por nos atender. Talvez a grande temática desse novo momento do MIS diz respeito a uma maior popularização, né? Um momento em que não só as bilheterias estão sendo mais acessadas, os eventos estão sendo mais acessados, como de fato uma discussão sobre trazer debates, trazer assuntos mais próximos de um público mais amplo. E eu tenho até uma história que eu sempre me recordo quando a gente fala de MIS. Uma vez entrevistando uma arquiteta, uma professora da USP, ela disse que pegou um táxi para ir ao MIS e o taxista perguntou o que era ali. Ele viu ali umas pessoas na frente, então ela disse, é um museu, você nunca veio aí? Tem muita coisa de graça ou ingressos populares? Aí ele, claro que eu não vim aí, olha esse lugar, né? Como uma coisa que acontece muito numa cidade como a nossa, desse desafio de conseguir trazer o maior número de pessoas para equipamentos de cultura. Em que pé que está isso para você nesses anos? Essa coisa da popularização, de alcançar mais gente, enfim, de abrir as portas para um público que talvez não tinha acesso ou tinha realmente desconhecimento quando se fala de museu. Isso é fundamental, isso é ponto zero aqui na nossa missão, na nossa visão de trabalho. Uma das coisas que eu falei quando eu vim aqui ser entrevistado foi
Tenho certeza que os senhores, que são pessoas conselheiras de um museu, já usaram alguma vez na vida, talvez na adolescência, ao se referir a alguma coisa velha e chata, a expressão "isso é coisa de museu". Né? Infelizmente, isso acabou gerando esse significado pejorativo. Em outros casos, a pessoa não tem uma visão ruim de museu, mas ela tem essa visão que você falou, de que é um lugar para poucas pessoas, um lugar elitista. Então a gente aqui quer justamente trazer todo tipo de público, de todas as áreas da cidade, todos os níveis sociais e econômicos. Eu fico muito contente de poder dizer que em 2014, com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente rompeu todos os limites. Né? Vinham pessoas de toda a cidade de São Paulo, de todos os lugares do estado, de outros estados. Tem uma história que eu gosto de contar. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu falei para o taxista, eu vou ao MIS. Ele não sabia o que era o MIS. Eu falei, Museu da Imagem do Som. Ele não sabia onde era. Aí eu dei o endereço. Em 2014, eu peguei um ônibus na Rua Augusta. Quando o ônibus cruzou a Avenida Brasil, o cobrador virou para trás e falou, próxima parada, MIS. Ou seja, o museu, em 3 anos, tinha passado a ser a referência para o cobrador da parada em frente ao museu. E aí, nesse momento, mais de 10 pessoas levantaram para descer no museu. Então, mostra essa diversidade e como o que a gente busca fazer está alcançando algum resultado. André, eu te pergunto agora sobre um outro grande projeto seu, que é o Caixa Belas Artes, né? No início dos anos 2000, você adquiriu, junto com o Fernando Meirelles, um de seus sócios, com patrocínio do HSBC, né? O Cine Belas Artes, que até então estava inativado, né? Em 2014, né, houve essa grande celeuma, essa grande discussão sobre o fim do Caixa Belas Artes, por conta do alto custo ali do aluguel, etc. E com a ajuda da Caixa Econômica Federal, que hoje dá nome ao cinema, vocês conseguiram reativar esse importante ponto, né, do audiovisual paulistano. Eu te pergunto, o fato de um lugar, de um ponto como o Belas Artes precisar da ajuda da iniciativa privada para conseguir sobreviver, no caso de um banco estatal, enfim, isso é uma derrota para o cinema brasileiro? O fato de ele não conseguir se gerar, enfim, precisar haver uma celeuma, haver um grande debate para que alguém venha socorrer o cinema, isso é uma derrota para o cinema brasileiro ou não? Você enxerga de uma outra maneira e acha que o fato de haver gente interessada e de haver gente disposta a colocar dinheiro nisso é um sintoma de que as coisas estão melhorando? Veja, eu acho que é uma visão, digamos, simplista da questão, porque não é que precisa de uma ajuda ou qualquer coisa do tipo. O cinema fechou não porque ele não funcionasse, ele fechou porque o proprietário pediu o imóvel de volta. Tinha um contrato de aluguel que acabou e o proprietário pediu. Nós nunca deixamos de pagar o aluguel e nós não tínhamos dito que queríamos sair. Ele que decidiu dar outro fim ao cinema, ao imóvel. Direito dele, eu obviamente fiquei triste e chateado, e para minha felicidade, muita gente ficou triste e chateada e se mobilizou para impedir que o imóvel tivesse outra destinação, e a gente conseguiu, 3 anos depois, com o patrocínio da Caixa Econômica, reabrir o cinema. É importante dizer que a Caixa Econômica não é dona do cinema, nem sócia do cinema, e nem pagou a instalação do cinema. A Caixa Econômica dá um patrocínio fundamental que ajuda a pagar as despesas. Todo investimento para a abertura do cinema foi privado, feito com recursos meus, sócios, bancários, assim por diante. O fato da Caixa Econômica patrocinar o cinema é fundamental para que as contas fechem tranquilamente, para que a gente possa pagar um aluguel e o proprietário fica satisfeito. Agora, o Rock in Rio tem patrocínio. Quer dizer, hoje em dia, inúmeras atividades culturais, inclusive umas que todo mundo acha super rentáveis, têm patrocínio. Então, quantos teatros em São Paulo têm nome de patrocinador? Aliás, hoje em dia, todos os grandes teatros de São Paulo têm uma marca no nome do próprio teatro. É porque aquelas peças também não dão público? Os musicais são inviáveis? Eu acho que é do mundo contemporâneo que muito bacana que as empresas percebem como é bom para elas estarem vinculadas a atividades culturais. E no caso do Belas Artes, por toda a mobilização que houve em São Paulo pela sua volta,
mostrou o valor daquela marca e por isso que a Caixa Econômica se aliou a esse projeto. E o cinema não exclusivamente comercial, ele é sustentável no Brasil, em São Paulo? Ou depende, na sua opinião? A sala de cinema? Isso. Porque cinema tem a produção de filmes também. Enfim, eu digo a distribuição, a exibição. Ela pode ser viável. O problema ali, naquele imóvel, é o seguinte. Uma sala de cinema de rua, ela tem uma questão que é, se o entorno de onde o cinema está decai muito, as pessoas ficam com medo de ir, o cinema fecha. Isso aconteceu ali na Vida de São João, naquela região. De outro lado, se a região valoriza muito, o preço dos aluguéis sobe muito. E um cinema, imagina, você tem ali X metros quadrados. E toda aquela área, todos aqueles metros quadrados, você tem que ter banheiros, você tem que ter saguão, você tem que ter área de circulação, escadas. A área de faturamento são só as poltronas, que é 30% da área. Se você puser no mesmo imóvel uma loja de departamentos, em cada metro quadrado tem uma arara faturando. Então, o que o cinema pode render num imóvel é menos do que pode render outros negócios. O dono de imóvel quer ganhar dinheiro, passa o direito dele. Então, o cinema de rua tem essa dificuldade, muitas vezes, de pagar um aluguel competitivo. Mas não que ele não consiga fechar as contas. Se o aluguel for viável para a conta do cinema, o cinema se paga. A gente funcionou o Belas Artes 1 ano sem patrocínio do outro banco que nos patrocinava antes e funcionamos perfeitamente. E, André, em relação à distribuição, que é uma área que você também conhece bem, nesses 2 anos aí da retomada do Belas Artes, o que você acha qual que é o nível de contribuição, como que o cinema está colaborando para escoar também essa distribuição da produção de São Paulo? Aí surgiu SP Cine nesse meio tempo. Como que você avalia esse momento de não só ter um cinema na rua, ter um cinema que não é focado única e exclusivamente para filmes comerciais, mas que também vira uma referência para o próprio público que quer conferir o que está rolando no cinema paulista, né? Claro, e o Belas Artes, Caixa Belas Artes atualmente, ele tem como característica não exibir os filmes que estão em todos os shopping centers. Não tem nada contra esses filmes. Agora, se tem o mesmo filme passando em 100 salas, eu não vou colocar lá. O foco ali é exibir justamente a produção, que até está em outros cinemas muitas vezes, mas outras vezes está em poucas salas. É uma opção de programação para quem prefere ver filmes diferentes dos que estão oferecidos em todas as salas. E sobre essa questão da distribuição mesmo, André, como você disse, no Caixa Belas Artes é possível encontrar filmes que já saíram de circuito na maioria dos cinemas, em todos, né, em alguns casos, e que continuam ali, continuam oferecendo a possibilidade do cinéfilo, do público, de rever esse filme, ou enfim, se não viu até então, de ver pela primeira vez. Isso é raro, né? É um bastião aí de resistência nesse quesito, o Caixa Belas Artes. A distribuição no cinema brasileiro, na sua opinião, é talvez o principal entrave, o principal obstáculo a se enfrentar? Ao que, desculpa, em relação ao cinema brasileiro? A distribuição dos filmes brasileiros. A produção existe de qualidade em grande número, né? Sim. Talvez a distribuição... Eu entendi a sua pergunta. Não é a distribuição, é a exibição. Né? Sim. Você tem hoje uma concentração de salas de cinema na mão de muito poucas empresas. Né? A Cinemark, a Cinépolis, tem, não sei o número, mas talvez 40% das salas. E elas têm uma política de programação que não atende a boa parte da produção do cinema brasileiro. Então, muitos filmes poderiam estrear com mais salas e não estreiam. Acabam entrando em menos salas e, portanto, tem um desempenho menor. Acho que hoje o problema do cinema brasileiro é a exibição. A gente precisava ter ou regras que garantissem o acesso dos filmes, uma diversidade maior de programação nas salas de cinema, ou mais salas. E que trabalho que é feito, André, em relação a esses filmes menores, filmes às vezes independentes feitos aqui em São Paulo, porque, enfim, não é o shopping que pega o blockbuster e a própria divulgação em TV, enfim, esses filmes que estão nas paredes do metrô, coisa e tal, essa própria divulgação já segura um Spider-Man da vida. E para você, na hora que você vai lidar
com distribuidoras, com diretores, com produções, às vezes até independentes, que entram em cartaz no Belas Artes. Que trabalho que tem que ter? O que dá para fazer para segurar esses filmes por mais semanas em cartaz, por exemplo? Então, lá no Belas Artes a gente tem uma política de tentar prorrogar a vida dos filmes. É claro que eles têm que ter algum público. Mas você vê, bom, não é um filme brasileiro, mas é um filme argentino, Relatos Selvagens está em cartaz há quase 2 anos. A gente teve alguns filmes brasileiros que tiveram longas carreiras lá. Que Horas Ela Volta ficou quase 6 meses. Então a gente tem essa preocupação justamente de ter as pessoas a oportunidade de ter a chance de ver um filme um pouco depois, porque às vezes não dá para você ir na semana da estreia ou na segunda semana, né? E aí um amigo seu te fala, pô, assisti um filme incrível, já saiu de cartaz. A gente tenta prorrogar a vida dos filmes em cartaz. Desde o início da sua experiência, da sua empreitada com o Belas Artes, no início dos anos 2000, para você é nítido o aumento do interesse do público pelo cinema nacional, pelo cinema não comercial? Comercial sim, né? Mas pelo cinema que não é blockbuster. E voltando ao assunto dos cinemas de rua, dos cinemas do centro de São Paulo, você acha que é possível imaginar que um dia se prolifere novamente, aumente um dia a oferta de cinemas em locais como a Avenida São João, aqui em São Paulo, a Cinelândia, no Rio, enfim? Eu não vou dizer que eu acho, mas é um fato que aumentou o interesse do público pelo cinema brasileiro. A gente vê aí Que Horas Ela Volta, fez 500 mil pessoas ano passado, e não é exatamente um blockbuster, e outros filmes que tiveram bom desempenho, mas eu acho que muitas vezes os filmes não fazem tanto público nas salas, como eu falei, pela falta de salas exibindo os filmes. Mas quando eles vão para as novas mídias, o VOD, para televisão, eles fazem enorme sucesso. Então, sim, acho que cresceu muito o interesse das pessoas pelo cinema brasileiro. Em relação às salas de rua, eu acho que é possível, sim, que a gente tenha mais salas de rua. A questão é a localização, como eu te falei. Hoje, não dá para abrir uma sala na Avenida São João. Ninguém vai à noite andar na Avenida São João. Então, depende de intervenções do poder público, de recuperação de locais e de estímulo a atividades culturais. Com certeza que outros cinemas podem abrir. Perguntando um pouco sobre a sua produção como cineasta também, né? Você tem curtas produzidos, tem longas produzidos. É do seu interesse ainda, André? Você tem projetos em mãos para trabalhar diretamente com a produção de filmes? Eu tenho uma ideia e vamos dizer, um pré-projeto que eu comecei a me mexer em relação a ele e que eu sim quero muito tornar um filme, enfim, quem sabe num breve tempo, né, dentro do possível do que é um breve na produção de cinema. Mas sim, um lado da minha atividade que eu quero voltar. E, André, uma última da minha parte, aproveitando, pegando um pouco do seu lado aí da cinefilia, digamos assim. A gente está falando de cinema nacional, o que você tem curtido, o que você tem achado da qualidade recente? Você citou Que Horas Ela Volta, tem toda esse debate, essa comoção em torno de Aquários agora. Você, enquanto espectador, o que tem achado da evolução do cinema brasileiro aí nos últimos anos? Tem vários filmes brasileiros bons nos últimos tempos. Claro, tem o meu gosto pessoal e tem o gosto das pessoas. Eu, particularmente, gostei muito de Ausência, gostei muito de O Lobo Atrás da Porta, gostei muito do documentário sobre o Carlos Imperial, que passou esse ano. Acho que Aquários é um filme que nem todo mundo gosta, mas é um filme que com certeza tem qualidades. Enfim, tem por exemplo, um filme que é mais comercial, mas que eu acho inteligentíssimo, excepcional, é o filme que está em cartaz, O Roubo da Taça. É muito bom. Nise da Silveira, que passou há pouco nos cinemas, um excelente filme. Então, assim, mostra a diversidade da produção brasileira e como as pessoas podem encontrar diversão e, ao mesmo tempo, inteligência indo ao cinema. E para encerrar, André, a gente já teve o prazer de ver exibições no MIS sobre Stanley Kubrick, esse ano também sobre Tim Burton. Dá para esperar algum outro grande cineasta tendo seu trabalho exposto no MIS para os próximos meses? Para os próximos meses não, mas a gente está sempre procurando exposições interessantes. A gente vai ter um grande músico o ano que vem, que é o Renato Russo. Vai ser uma exposição muito bacana. O filho dele nos deu acesso a todos os materiais que o Renato deixou.
Então a gente está sempre procurando grandes personagens, grandes histórias para fazer exposições. Por enquanto, o que eu posso falar é do Renato ano que vem. Não é um cineasta, mas eu acho que é um artista que todo mundo admira e respeita, né? Com certeza. E nos próximos dias também, até o final do ano, tem o projeto cinematógrafo, né, do Samsung Conecta. Vai dar para ver aí o Mágico de Oz com trilha ao vivo de The Dark Side of the Moon, né, do Pink Floyd. Nesse domingo já, né, se não me engano. Nesse domingo. A gente vai ter, mês que vem, Fantasia, com uma trilha sonora de rock que a gente criou especialmente. A gente tirou a trilha original do Fantasia e colocou uma trilha de rock com uma banda sensacional. Legal. Enfim, e outros programas até o final do ano. É sempre uma atração incrível. Bacana, André. Muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. A história do cinema brasileiro. Vamos então com o nosso bloco de história. Diante da escolha do filme Pequeno Segredo, de David Shurman, para representar o Brasil na corrida por um lugar na disputa do Oscar, nosso bloco de história lembra a lista dos filmes indicados pelo país e que chegaram ou não a figurar entre os finalistas na grande noite do cinema dos Estados Unidos. Em 1963, O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, foi o primeiro brasileiro finalista do prêmio de melhor filme estrangeiro do Oscar, em disputa que foi vencida por Le Dimanche de Ville d'Avray, da França. A produção nacional chegava com status de vencedor da Palma de Ouro em Cannes, além de outras honrarias foram recebidas ao redor do mundo. Ainda nos anos 60 e 70, nomes como Glauber Rocha, Luiz Sérgio Persson, Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues também foram indicados pelo governo brasileiro, mas não chegaram a viajar na lista final da premiação. O público brasileiro voltou a viver uma expectativa pelo prêmio em 1996, com o Quatrilho de Fábio Barreto, mas o holandês Antônia saiu vitorioso. 2 anos depois, Bruno Barreto, com O Que É Isso, Companheiro, viu novamente o holandês vencer a premiação, dessa vez Carácter. Em 99 foi a vez de Walter Salles, com Central do Brasil, chamar a atenção da academia, mas não conseguiu superar o grande A Vida é Bela. Desde então, o ano em que meus pais saíram de férias foi o último pré-indicado para o prêmio, mas também não chegou na lista final dos 5 filmes que chegam até a disputa do Oscar. Além dos citados, Uma História de Futebol, de Paulo McLean, foi indicado ao prêmio de melhor curta em 2001, enquanto Cidade de Deus concorreu em 4 categorias no Oscar: melhor diretor, melhor roteiro, adaptado, melhor edição e melhor fotografia. No ano passado, O Menino Mundo chegou à final do prêmio de melhor animação. Vitórias mesmo vieram com coproduções. Em 60, Orfeu do Carnaval, parceria Brasil, Itália e França, foi o melhor filme estrangeiro. Em 86, O Beijo da Mulher-Aranha, dirigido por Hector Babenco, e coprodução Brasil-Estados Unidos, rendeu um Oscar de melhor ator a William Hurt. E por fim, em 2005, Diários de Motocicleta, que foi uma produção compartilhada por 7 países além do Brasil, valeu o troféu de melhor canção original. Vamos ouvir agora então uma faixa da trilha sonora de Cidade de Deus, composta por Antônio Pinto e Ed Cortez. Quem é? Quem é, mano? Vai vir, mano. Tá, amigo. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pequeno Segredo, de David Shurman, é então o representante do Brasil na corrida por um lugar no Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme ainda não passou por festivais, praticamente não foi assistido e tem estreia mais para o final do ano aqui no Brasil. Decisão que surpreendeu, né, Lucas? Controversa, ninguém conhece o filme até então. Ouve-se ali, aqui, que não é tudo isso, mas enfim, não dá Uma única crítica na Folha de São Paulo detonando a qualidade do filme, né? Sim. Intitulado, inclusive, um dos piores filmes brasileiros dos últimos anos. Enfim, pegaram pesado. Pegaram um pouco pesado. Mas é curioso, né, que o filme precisa estrear ainda nesse mês, né, pelo calendário de concorrer ao Oscar. Então, de novo, não assisti o filme, não é querer fazer nenhum tipo de insinuação irresponsável, mas fiquei com a sensação de ser uma coisa um pouco apressada, né, porque... Se o filme vai estrear no final do ano, podia muito bem ficar para a lista do ano que vem. Não teria problema nenhum. Até porque a gente está no meio de setembro e o filme não passou em nenhum festival ainda. Só alimenta a ideia, a suspeita de que desde que o elenco de Aquarius fez aquele protesto em Cannes, pessoas ligadas ao governo, o próprio governo, né, decidiu que esse filme não teria sucesso. Não sei se... É difícil, é um júri vasto também, né? Tem pessoas... de diferentes inclinações ali, mas é difícil não pensar, né, que é uma retaliação. E acho que o problema também é a justificativa, né, do júri, que foi estamos colocando um filme que a gente acha que dialoga mais com a academia. E assim, a gente está falando de Kleber Mendonça e Sônia Braga. Se isso não dialoga com a academia, difícil, né? Difícil alguma coisa que dialogue. O então, filme é aclamado em Cannes, no circuito internacional em geral, né? Tá essa semana em Toronto, né? Inclusive com eventos especiais só para Sônia Braga. Inclusive, não vou me recordar agora, senão daria o crédito. Um dos críticos lembrou exatamente isso. Falou, a história da Sônia Braga voltando a ser protagonista de um filme nacional com um papel completamente voltado para ela, é o tipo de coisa que a academia gosta, né? Sim. Essa coisa de homenagem, que né? volta, né? De uma retomada e um culto ao cinema, né? Acaba sendo uma certa homenagem à própria carreira. Enfim, as justificativas não são firmes, não são muito seguras. Eu acho que quem perde é o cinema brasileiro, mas de qualquer forma pode acabar virando um tiro no pé, porque o filme tem tudo para fazer carreira em outros festivais internacionais e gerar muito sucesso. Tá em mais salas ainda, né? Aumentou o número de salas que está exibindo o filme no Brasil. A quantidade de gente que está assistindo é ótima, né? Eu acho que também o filme não perde nada com isso, quem perde possivelmente é o cinema brasileiro. Né? E é isso, né? Não é dar uma importância exagerada para o Oscar. Inclusive, o diretor de O Menino e o Mundo falava isso, né? Quando a animação concorreu ao Oscar no começo do ano. Não é que ele estava muito feliz por estar lá no Oscar, mas é porque uma premiação que passa em TV aberta, que tem cobertura de todos os sites, aumenta a visibilidade do teu filme. Valoriza. É claro que seria legal, claro que é legal ter um filme brasileiro entre os finalistas, né? Não supervalorizando a estatueta em si. Mas enfim, veremos. Vale a pena ouvir ainda o programa anterior, né, da semana passada, em que a gente entrevistou o diretor aí da Aquarius, Kleber Mendonça Filho. Pois é. E Pequeno Segredo estará no Festival do Rio, que acontece de 6 a 16 de outubro desse ano, mas estará fora da competição oficial. A disputa ficará entre Comeback, de Erico Rassi, Aero Hotel Cambridge, de Eliane Café, Fala Comigo, de Felipe Show, Mulher do Pai, de Cristiano Oliveira, O Filho Eterno, de Paulo McLean, Redemoinho, de José Luiz Villamarim, Sob Pressão, de Andrusha Washington e Vermelho Russo, de Charlie Brown. Outro filme que a gente que já foi protagonista de programa nosso aqui no Central Cine Brasil. Do primeiro, isso. Boi Neon, de Gabriel Mascaro, foi o indicado brasileiro para disputar uma vaga entre os finalistas do prêmio de melhor filme ibero-americano do Prêmio Goya. Um evento importante, organizado pela Organização das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha. Outro excelente filme brasileiro desse ano que abriu mão, né, por escolha do Mascaro, de concorrer entre os pré-indicados brasileiros aí pro Oscar, né? E quem ainda não viu, mas tem TV a cabo, é o filme do mês no Canal Brasil. Que beleza. Fica ligado aí na programação que dá para pegar agora em setembro. O Festival Internacional de Cinema de Brasília acontece entre 4 e 13 de novembro, com uma programação que envolve 15 países. As exibições acontecerão no Teatro da Praça de Taguatinga,
além dos tradicionais Cine Brasília e Cinecultura Liberty Mall. Na mostra competitiva de documentários, o filme Jonas e o Circo Sem Lona, de Paula Gomes, representa o Brasil. Outra que participou aqui, né? Vale a pena Também, conferir. Rodando ainda mais aí Jonas e Circo Sem Lona, numa mostra importante, que é bastante internacional, né? Essa mostra em Brasília, de fato, é tão internacional que dá pra ver que só tem um filme nacional na competição. É isso. Valeu, Lucas. Um abraço, até semana que vem. Valeu, até semana que vem e, repetindo sempre, busque lá Central 3, Central Cine Brasil, no seu tocador de podcasts, que você baixa o feed e toda quinta-feira cai um programa novo. Um abraço. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.